Ok, estamos gravando. Quem que vai fazer a oração? Posso fazer. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos nos acalmando, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai, agradecendo a espiritualidade amiga que sempre nos acolhe, nos ampara, agradecendo por essa oportunidade de podermos desenvolver os nossos dons, né? Por essa oportunidade de aprendermos, de estudarmos, pedimos esse instante discernimento aos nossos ouvidos, à nossa boca, aos nossos olhos, né, na melhor compreensão do estudo da noite. Agradecendo também por essa oportunidade de estarmos onde estamos, de ser o que somos nessa atualidade. Pedindo a proteção, o amparo, a misericórdia que nunca nos falta, mas ao mesmo instante pedindo que seja feita a vontade do Pai. Que nós possamos entender, compreender e seguir adiante. Graças te damos, Pai, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então, deixa eu fazer o share da tela aqui. Ok. Isso. Então, damos continuidade, então, ao nosso estudo que a gente iniciou semana passada. A gente abordou mais a questão de teoria, né? A teoria, explicando um pouco sobre os sonhos, as fases do sono, e agora a gente vai se ater mais à questão a questão prática, né? De como utilizar os sonos, os sonhos, ou melhor, de uma forma onde a gente pode, de alguma forma, tirar proveito das informações que a gente obtém. Na maioria das vezes a gente sonha de uma forma espontânea, né? A gente não tem controle sobre o que a gente vai sonhar. E a ideia desse treinamento é justamente a gente ter, de alguma forma, o foco, né? Onde a gente pode direcionar o nosso sonho para obter informações que a gente deseja, essas informações para benefício próprio ou para ajudar outras pessoas, né? Mas para que a gente possa conseguir isso, existem algumas dicas, né? Para que esse recurso possa ser explorado de uma forma mais adequada. E uma delas é a gente fazer um treinamento inicial para a gente poder, lembrar dos sonhos, né? Com mais detalhes, né, desenvolver a nossa memória para poder preservar essas recordações, né, e acrescentar mais detalhes ainda, e também a gente conseguir desenvolver um foco, né, uma ideia, bom, eu quero sonhar sobre isso, né, e realmente, quando eu dormir, eu vou conseguir sonhar sobre aquilo que eu estou buscando, né, mas tudo isso é um treinamento que precisa ser aprimorado, não quer dizer que a gente vai conseguir resultados imediatamente, né, isso necessita de treinamento e paciência, né, e a gente vai ver quais são os requisitos para a gente se desenvolver melhor. Antes da gente entrar na prática mesmo, né, ele dá alguns conselhos, né, de a gente buscar, como a gente viu antes, conhecer um pouco da teoria sobre os sonhos, né, ele dá algumas dicas aqui, e no final desse PowerPoint eu tenho também uma lista de vários vídeos e livros que podem, para quem quer se aprofundar, né, tá tudo lá listado. Uma
uma das sugestões seria a leitura de O Livro dos Espíritos. Existe um capítulo justamente sobre os sonhos, né? O autor deste manual, que é o Adilson Mota, ele escreveu um livro que chama Ânima, os fenômenos da emancipação da alma, né? E sonhos exóticos, para nos ajudar a interpretação dos sonhos. Outro que trata sobre sonhos lúcidos, que é escrito por Dylan Tussilo, Jared Zenzel e Thomas Pazel. Sonhos lúcidos são aqueles que a gente lembra com extremos detalhes, né? Lembrando que na semana passada a gente falou que, na outra aula, que existiam, basicamente, em termos didáticos, 3 tipos de sonhos, né? Os sonhos comuns, que são aqueles relacionados a alguma experiência que a gente tem, momentânea na nossa vida. Por exemplo, estou preocupado em perder o emprego, aí eu vou sonhar com alguma coisa relativa àquilo, né? São os mais comuns, né? Relativo a alguma preocupação, alguma coisa da minha vivência atual. O segundo classificação são os sonhos reflexivos, que são os sonhos que eu tenho acesso a outra parte de memórias, né? Experiências de vidas anteriores, por exemplo, né? Traumas do passado, né? Lembranças de vidas passadas e assim por diante. São os sonhos reflexivos. E o terceiro, que são os sonhos lúcidos ou sonhos espíritas, não são recordações, reminiscências, são exatamente experiências, né, em desdobramento, que eu vou em regiões do plano espiritual, encontro alguém e tem um diálogo, alguma coisa que me faz lembrar alguma coisa, né? Não são reminiscências ou lembranças do passado, ou alguma coisa relacionada ao que eu estou vivendo, mas sim experiências reais que eu estou vivendo, né? Então, esses 3 tipos de sonhos, né? E nesse último livro aqui, ele aborda um pouco essa categoria de sonhos. Assim, uns conselhos, né? Para evitar que a gente, digamos assim, aborde essa questão dos sonhos apenas por mera curiosidade, ele dá alguns conselhos, assim, para a gente organizar, como antigamente faziam aquelas reuniões com os copos, né, que é em torno de divertimento, né, e não é o caso aqui, né, tem que ser alguma coisa mais séria, né, não utilizar esse recurso, que é um recurso de todos nós, do ser humano, dos sonhos, né, para fazer coisas que talvez vão nos atrapalhar ainda mais, né, a gente já faz acordado muita coisa, mete os pés pelas mãos, né, e aproveitar o nosso sono para ainda se prejudicar ainda mais, eu acho que não é uma boa ideia, né. Então, uma delas é para que a gente tenha avanço e a gente possa desenvolver, é preciso ter uma certa disciplina. E essa disciplina é o quê? Estabelecer uma certa frequência que eu vou fazer esse treinamento, esses exercícios, né? Essa frequência pode ser semanal, quinzenal, mensal, de acordo com a disponibilidade. Lembrando que esse treinamento, ele pode ser individual ou pode, de repente, formar um grupo de algumas pessoas com a ideia desse grupo trocar experiências, né, e ajudar alguém do grupo ou ajudar outras pessoas, né. Se for um grupo, seria o ideal que se estabelecesse que dias todos iriam fazer esse esforço para sonhar, para todos fazerem esse treinamento no mesmo dia. Por exemplo, vamos sonhar 3 vezes por semana, segunda, terça e quarta, e todo mundo vai fazer esse exercício nos mesmos dias, né? No início, ele aconselha que seja uma vez por mês, né? Mas depois, de acordo com o aprimoramento, né, tu pode definir outro tipo de frequência, conforme a disponibilidade do grupo, ou se for uma pessoa tentando fazer sozinho, de acordo com o que ela possa fazer, né? Segundo ponto que ele pede é que tenha confiança de que esse exercício, realmente, a tendência é dar bons resultados, né? Desde que a gente tenha confiança, perseverança, disciplina, não tem por que dar errado. Mas, às vezes, o resultado demora um pouquinho, né? Então,
não irmos lá ver para crer, né, como São Tomé, né, vamos ter confiança de que eu estou fazendo isso para me aprimorar, para ter bons resultados, para ser útil, então não tem por que dar errado, né, então a confiança é uma coisa que é importante, não, senão a gente vai meio que se auto-boicotar. Perseverança é o que, mesmo que o resultado não venha inicialmente, e muitas vezes o resultado demora, né, não é na primeira, segunda ou terceira tentativa, às vezes demora um pouco mais, varia de pessoa para pessoa, mas a gente tem que ter perseverança e também paciência, né, perseverança com aprendizado, né, seguir sempre se aprimorando, fazendo o que é aconselhado para você poder se desenvolver, né, repetir, repetir, repetir. E paciência também, porque os resultados variam também de pessoa para pessoa, né? Às vezes nesse grupo pode desenvolver mais rapidamente, enquanto o outro não consegue lembrar de nada, como se não estivesse sonhando, né? Mas a gente sabe que todos nós sonhamos, a questão é que a gente não consegue lembrar, né? Mas fazendo esse exercício, com certeza, haverá a possibilidade de tu reter na sua memória com mais facilidade. Então, não esquecer da perseverança e da paciência. Outra sugestão é ter o foco e a concentração. Eu vou sonhar, bom, essa noite eu quero sonhar, mas quero sonhar no quê? Né? Então, eu tenho que fazer essa predisposição, né, para a minha mente estar direcionada para o que eu quero, né? Então, ter foco e concentração é um exercício que a gente tem que desenvolver também, né, para que a gente possa não perder o rumo, né? A gente vai sonhar e vai dormir, e daqui a pouco sonha com 1000 outras coisas, porque a gente não conseguiu manter o foco, né? Então, ele vai falar sobre o exercício para a gente nos ajudar a manter esse foco. Objetivo sério e útil, né, que é autoexplicativo, né, não é uma coisa que a gente tem que fazer por brincadeira ou para prejudicar alguém ou a nós mesmos, né, a gente tem que ter consciência de que a gente está fazendo uma coisa que envolve, às vezes, ajuda espiritual, ou se a gente faz com objetivos não tão dignos, a gente pode obter companhias que podem querer nos atrapalhar, né, ou tirar proveito da gente, né, então, objetivo sério e útil, né, como em tudo na vida, é importante. Ter respeito, porque às vezes a gente... Respeito com o quê ou com quem? Às vezes a gente está sonhando com uma pessoa e, de repente, no sonho vem informações sobre aquela pessoa, algo que pode causar constrangimento a ela, se a gente for falar em público sobre isso, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento de que trazer informações em que possam ser úteis e não chocar alguém ou humilhar alguma pessoa, né? Então, ter esse respeito. Ter vontade de fazer isso, né, ou seja, né, ter persistência, tudo que a gente viu antes, mas a gente tem que ter vontade para que aquilo aconteça, né, e fazer todos os passos, né, seguir todos os conselhos com vontade, com determinação, né, para que isso realmente aconteça. E no final, descrição, mais ou menos dentro daquela página de ter o respeito, é a gente realmente nos preservarmos de divulgar informações que talvez de outra pessoa ela possa ficar constrangida, né? Então, evitar qualquer forma de que pode causar constrangimento, humilhação ou denigrir alguém, né? Então, somente se nós fazemos isso num grupo, né? Então, aquelas informações ficam restritas àquele grupo ali, né? E não a gente sair comentando com outras pessoas, né? Ou mesmo a gente se propõe a sonhar com alguma pessoa que não faz parte daquele grupo. Se a informação, de repente, a gente sentir que pode causar algum melindre à pessoa com quem nós estamos sonhando, ou nos propondo a sonhar para ajudá-la, talvez a gente se preserve, né, daquelas informações e não divulgue para aquela pessoa, para que evitar sempre usar sempre o bom senso, né, em tudo na vida. Feito isso, né, o que a gente pode fazer, então, se preparar, vamos se preparar para dormir.
né? Vamos fazer lembrando que todas as informações, mesmo que elas não façam sentido, que sejam informações desconexas, mas todas elas são importantes, né? Mas com treinamento a gente vai conseguir aprimorar mais essa capacidade de lembrar, de fazer conexões, de interpretar os sonhos de uma forma melhor, né? Mas para isso é necessário esse treinamento, né? Para que a gente desenvolva isso, né? Como se fosse um hábito, né? Que a gente precisa repetir várias vezes até que a gente vai se aprimorando e aquilo faça parte realmente da gente, né? Importante também é buscar, antes de dormir, um ambiente que seja, que nos propicie focar naquilo que a gente precisa, né? Por exemplo, vamos dormir ouvindo uma música ou vendo um filme, e aí vai ficar difícil a gente focar, né? Então, mantermos, antes de dormir, momentos antes de dormir, entrarmos realmente em relaxamento, né? Para que a gente tenha a possibilidade de se focar melhor naquilo que a gente vai fazer. Então, as sugestões são para que a gente possa lembrar dos sonhos, né? As dicas são: antes de dormir, mentalize o desejo de lembrar dos sonhos ao acordar. Isso ajuda a ativar o mecanismo da memória durante o sonho. Então, antes de dormir, fale consigo mesmo, né? Eu quero lembrar do sonho, né? E repita várias vezes, para que, né, seja uma ordem ao teu cérebro, né? E ele possa cumprir mais tarde. Converse sobre os sonhos, faça dos sonhos um tema recorrente da conversa em casa com os outros amigos. Isso estimula a memória. Se eu sonho alguma coisa que não é, alguma coisa que vai denigrir outra pessoa, mas algo que é possível de eu dividir com outros, né? Em casa, por exemplo, falando sobre os sonhos ajuda a tu relembrar os detalhes, né? Então, esse é um conselho que ele dá: converse sobre os sonhos para reviver aqueles sonhos e reativar a tua memória sobre aqueles detalhes, né? Como um exercício mesmo. Esteja receptivo aos sonhos, não julgue, não condene, né? Desde que as informações venham, né? Sem crítica, né? Não crie barreiras para que a tua mente possa fluir e deixar fluir livremente durante o sono. Uma dica muito importante, né, é anotar os sonhos. Mantenha lápis e papel ou um gravador próximo à sua cama para anotar seus sonhos imediatamente ao acordar. Este hábito ajuda a lembrar dos sonhos e a registrar detalhes importantes. Muitas vezes a gente está sonhando, tá vendo que o sonho é bom e tal, e a gente, puxa vida, eu gostaria de lembrar quando eu acordar esse sonho, esses detalhes e tal, e no final da manhã a gente acorda e não lembra quase nada, só lembra que era um som bom que eu queria lembrar, né? Então, se na hora que eu estou sonhando eu conseguir acordar e anotar, é o melhor horário, né? Seja no meio da madrugada, né? Mas se eu conseguir ter essa noção, né, de que é bom anotar, o quanto mais próximo de eu estiver sonhando, eu puder anotar, mais vívido aquelas lembranças estarão, né? Então, o conselho é manter lápis e papel, gravador, ou mesmo celular próximo à cama, se bem que ter o celular próximo da cama não é muito adequado, né? Mas encontre uma forma, né, onde tu pode anotar os detalhes para lembrar mais tarde. Segundo dica, repasse o sonho da memória. Ao acordar, permaneça quieto, do jeito que estava enquanto dormia. Feche os olhos por uns 10 minutos e tente reviver as imagens e símbolos de seus sonhos. É uma forma da gente recapitular o sonho na nossa memória, né? Para que a gente possa lembrar depois, né? É uma forma de gravar, porque quando eu desperto e tenho ainda lembrança dos sonhos, quer dizer que o meu cérebro físico está retendo aquelas informações. Então, se eu relembrar de novo os detalhes do sonho, meu cérebro físico vai captar, né, como a gente falou na primeira parte do workshop, né, as informações, ela tem frequências, né, diferentes, né, as frequências de lembranças do plano espiritual são de quarta dimensões, né? Então, o nosso cérebro, para reter aquelas informações, necessita haver uma atenuação de frequência
daquelas informações para que ele realmente retenha na terceira dimensão, que é a nossa dimensão, enquanto despertos, né? Então, relembrar os sonhos quando eu já despertei, quer dizer que aquelas informações já estão na terceira dimensão, então são mais fáceis de ser lembradas, né? Seja fiel aos detalhes, anotar seus sonhos, seja fiel aos detalhes e anote tudo o que lembrar deles. Com o tempo, sua capacidade de recordar e de escrever os sonhos será aprimorada. Então, normalmente, às vezes, a gente sonha pequenos detalhes, né? Mas isso também é um exercício que a gente vai desenvolvendo. Quanto mais a gente vai se aprimorando, mais detalhes a gente vai tendo. Então, são dicas bem práticas, né? Segundo, registre sonhos repetitivos. Às vezes a gente tem pesadelos que se repetem, coisas do gênero, né? Sonho sempre o mesmo tipo de sonho várias vezes, né? Então, qual é o conselho? Se você tiver o mesmo sonho novamente no futuro, anote-o também. Sonhos repetitivos podem ter significados especiais e merecem atenção extra na interpretação. Com essas orientações, você estará mais preparado para explorar e compreender o mundo fascinante dos sonhos. Então, a primeira dica, o primeiro conselho é a gente fazer exercício para poder lembrar dos sonhos. Então, ele deu todas as dicas para a gente lembrar dos sonhos. Segunda dica é a gente ter um foco, né, para a gente querer, né, lembrar de alguma coisa, né, orientar o nosso cérebro naquela direção, né. Então, as duas dicas são importantes, né. Uma é acessar essas memórias com mais facilidade, que normalmente a gente sonha e acaba não lembrando. Então, há exercícios que a gente pode desenvolver isso, né, querer lembrar, né? E a segunda é ter esse foco. E agora ele vai falar um pouquinho mais sobre como que a gente pode ter esse foco também aprimorado, né? É formular uma questão-tema. Eu quero sonhar sobre o quê ou sobre quem, né? Ele sugere que se formule uma questão-tema, de forma clara. A questão ou tema sobre o qual deseja sonhar deve ser elaborada de modo claro e conciso. Isso ajudará a focar sua mente e direcionar seus sonhos para o que deseja. Mantenha a imagem de uma pessoa ou o tema questão sobre o que quer sonhar firme na mente, enquanto repete para si mesmo, mentalmente, com confiança. Eu vou sonhar sobre fulano, eu vou sonhar com fulano, ou então eu vou sonhar sobre algum problema, alguma dificuldade que eu estou passando, ou alguém que eu quero ajudar, e assim por diante. Ele dá algumas sugestões, né, do que eu posso sugerir como tema, né? Então, por exemplo, o que posso fazer para ajudar meu filho a superar o problema com álcool ou outra pessoa, né? Ou seja, são frases curtas, né, mas bem objetivas, né? Não dá uma margem à interpretação, né? Eu quero sonhar sobre aquilo, né? Um problema de alguém e eu quero ajudar como resolver aquele problema. Segunda sugestão, qual a melhor forma de lidar com o meu colega de trabalho que é rude com os outros? Outra, como posso fazer para ser menos controlador em minha vida? Ou se quisermos direcionar nossos sonhos para uma pessoa, por exemplo, fulano de tal, não sabe se deve se casar agora ou estudar no exterior. Como orientá-la? Aí é meio difícil essa questão, né? Você julgar, dar conselho à pessoa se ela deve casar ou não, acho que é uma coisa mais pessoal, né? Mas tudo bem, isso é a sugestão, né? Toda sugestão é válida, né? Ou outra pessoa não se dá bem com a mãe. O que ela pode fazer para corrigir essa situação? Ou eu sou amigo de fulano de tal, mas ela é muito ciumenta. Como posso fazer para lidar com isso? Então, vejam que são frases curtas, né, mas com um objetivo bem definido, né? E a gente repetir essas frases, esse objetivo várias vezes, para que o nosso cérebro consiga lembrar e manter gravado essa imagem, essa ordem, digamos assim, que a gente está passando ao nosso cérebro, né? Então, como firmar essas ordens, esse tema, né, que ele fala, né? Repita essas perguntas várias vezes. Perguntas longas ou com pouca clareza dificultam o foco e a concentração. Após estabelecer sua intenção, repita várias vezes, cerca de 20 a 30 vezes, para
fortalecer a sugestão em mente. Então, realmente, a gente tem que focar naquilo, né? Até que a gente adormeça, a gente tem que estar repetindo, né? Como se fosse um mantra, né? Repetir, 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 para que a gente possa realmente dormir, adormecer, né? Senão a gente não vai estar focado naquilo. Então, vai vir o sonho e a gente vai pensar em outras coisas, né? Nossa mente vai fugir para outras coisas. Então, a sugestão é repetir várias vezes, né? E bastante vezes até, né? 20 a 30 vezes. Em seguida, deite-se para dormir e não permita que outros pensamentos ocupem sua mente até adormecer. É essencial registrar qualquer sonho que você tenha, seja ao acordar durante a madrugada ou pela manhã. Se acordar durante a noite, anote todos os detalhes do sonho imediatamente, porque senão eles fogem do nosso cérebro, né? Outra coisa importante é que sempre os sonhos vão ser alguma coisa, alguma informação ligada a nós, né? Ligada a quem sonhou, né? A menos que a gente tenha como objetivo sonhar em ajudar outra pessoa, né? Mas na maioria das vezes, quando a gente sonha sem o objetivo de sonhar com outra pessoa, todas aquelas imagens, tudo aquilo que, as informações que a gente possa lembrar, dizem respeito a nós próprios, né? A nossa forma de entender, então isso influi muito na interpretação dos sonhos, né? Eu posso sonhar com outra pessoa, mas o sonho não é sobre a outra pessoa, não? Às vezes é o sonho realmente sobre o que aquela pessoa representa para mim, né? Então, tudo que a gente possa interpretar, a gente tem que fazer esse filtro, essa filtragem, dizer assim, o que isso está querendo me dizer, o que isso tem a ver comigo, né? Porque a gente pode sonhar com, duas pessoas podem sonhar com alguma coisa semelhante, né? Mas o que aquilo representa para uma pessoa pode não ser o mesmo que representa para outra, né? Então, na interpretação do sonho, a gente tem que levar sempre em conta isso, né? Que na maioria das vezes, a interpretação tem que ser pessoal, de quem sonhou, porque aquela pessoa é a pessoa mais adequada para poder interpretar aquilo que aconteceu, né? Porque, de alguma forma, são fragmentos, são informações de alguma coisa que toca a pessoa que sonha. Então, sonhar com animais, por exemplo, né? Sonhar com um cachorro, um pop, pode ser representando uma coisa, né? Agora, com um cachorro brabo, pode ser outra, né? Uma ameaça, por exemplo. Então, o simbolismo que os sonhos representam, a gente não pode interpretar literalmente. Eu sonhei com um animal e quer dizer isso ou aquilo, né? Porque a interpretação, às vezes, a gente cria imagens sobre um significado que é próprio nosso, né? Mas se a gente interpretar os sonhos ao pé da letra, muitas vezes a gente vai se distanciar do verdadeiro significado, né? Então a gente tem que fazer uma análise mais profunda, né? O que aquela imagem significa, né? O que aquela mensagem me diz, né? E não apenas interpretar. Eu sonhei com isso, quer dizer que tem a ver com sonhar com animais, por exemplo, tem a ver com um animal, não necessariamente, né, mas assim o que o animal representa, né, um animal brabo representa, por exemplo, alguém com raiva, né, movido pela cólera, por exemplo, né, não necessariamente o animal em si, né, mas às vezes pode ser o sentimento que aquele animal me passa. A interpretação dos sonhos pode ser uma tarefa complexa e pessoal, influenciada pela bagagem individual de cada sonhador. É crucial conhecer que não existe um significado universal para cada elemento dos sonhos, mas sim interpretações que variam de acordo com a pessoa que sonhou. Foi o que eu expliquei antes, né? Então, cada imagem dos sonhos, a gente tem que fazer o crivo da nossa própria interpretação, né? Porque é muito pessoal. Aqui tem um exercício para a gente fazer, identificar dentro de possíveis sonhos, como que a gente pode interpretar esses sonhos, né? Então, ele dá um exemplo de um sonho para a gente poder
criar mecanismo para a gente interpretar os sonhos de uma forma mais clara e lúcida, né? Então, o sonho é assim: sonhei que estava dirigindo por uma estrada em um carro amarelo e um tanto velho. A estrada estava cheia de buracos e algumas poças d'água que eu contornava para evitar o carro atolasse na lama. À beira da estrada havia árvores frondosas que proporcionavam sombra. Em certo ponto, o carro quebrou e 2 amigos meus apareceram para me ajudar a empurrá-lo até o final da estrada, onde começava um campo verde com grama baixa. Ao chegar lá, saí do carro e deitei na grama macia, senti-me feliz ali, descansando e admirando o céu azul, claro e limpo, depois da chuva. Então, acordei. Vejam que há bastante detalhes aqui, né? Já é um sonhador treinado. Como é que a gente faz para interpretar esses sonhos, né? A dica é identificar quais são os elementos mais importantes dos sonhos e quebrá-los em partes e analisar elemento por elemento. Outra coisa importante é fazer uma interpretação, em primeiro lugar, dentro daquela ideia de que tipo de sonho, né, daquela classificação dos 3 tipos de sonhos, né? O sonho comum, o sonho... me fugiu agora, ó. Sonho... que são reminiscências do passado, né? Ou o sonho espírita, né? Ou aquele que são encontros espirituais, né? Dentro desses 3 tipos de categoria, identificar que tipo de sonho é esse, né? Por exemplo, sonhar com um carro pode ser uma reminiscência de vidas passadas? Talvez não, porque na época que nós estávamos em vidas passadas, talvez nem houvessem carros, né? Então, eu descartaria uma reminiscência de vidas passadas, né? Será que é uma experiência espiritual? Mas no plano espiritual existem carros, assim como nós temos aqui? Talvez não. Então, descartaria esse também, né? Então, fico apenas com a alternativa o quê? De um sonho comum. E o sonho comum é o quê? São coisas da minha experiência, do dia a dia, alguma coisa que me preocupa. Então, a primeira interpretação é: esse sonho faz sentido com o que eu estou vivenciando na minha vida agora. Esse já é uma boa dica, né? Um ponto de partida inicial, né? Tem a ver com o que eu estou, alguma coisa que está acontecendo comigo e eu sonhei, essas imagens têm a ver com isso. Então, ele dividiu nesses itens mais importantes, que ele chama os elementos desse sonho, né? Então, o primeiro, existia um carro amarelo nesse sonho, que era um carro velho, né, e antigo. Existia uma estrada por onde esse carro ia, e o carro ia desviando dos buracos e das poças na estrada, né, e evitando cair nos buracos e atolar no barro. O outro elemento, existiam árvores frondosas na beira da estrada, o carro em certo ponto quebrou, aí os amigos vieram ajudar, empurraram o carro, e no final ele deitou na grama verde e macia, né? Então esses são resumindo, né, a síntese, os elementos principais. O que cada um desses elementos representa? Andar de carro por uma estrada, isso pode representar a jornada da vida, com seus altos e baixos, obstáculos e desafios. Então, uma estrada pode representar, de forma simbólica, a nossa própria vida, né? Existem curvas, existem atalhos, existem buracos, que são as nossas dificuldades, e assim por diante, os desafios, né? Então, de uma forma simbólica, sonhar com estrada não quer dizer que é uma estrada, né? Que eu estava indo por uma estrada, quer dizer que, de uma forma simbólica, pode representar a minha passagem de vida, meu momento atual de vida, né? O carro amarelo e velho, amarelo e velho, né? Carro significa condução, algo que transporta para algum lugar, ampliando a significação para representar aquilo que nos leva a outra situação, que pode ser uma condição diferente do emprego, da família, em termos de emoções, sentimentos, da saúde física, etc. A cor amarela pode significar alegria, energia,
e a vitalidade, enquanto um carro velho pode representar aspectos do passado ou sentimentos de nostalgia. Também, se a gente, indo por esse lado mais simbólico, né, se a estrada representa a vida, talvez o carro pode representar também o meu corpo, né, que me conduz durante a vida, né, e quando o carro quebra, talvez, será que não seja alguma doença, alguma coisa, uma dificuldade que eu estou enfrentando, né? Então a gente vai tirando algumas significados de cada um desses elementos e depois a gente conecta todos em uma mensagem que faça sentido, né? Mas é importante a gente quebrar elemento a elemento, o que cada um significa. Se a gente pegar um elemento isolado, fica difícil da gente realmente ter uma noção do que é, né? Outro elemento, estrada com buracos e poças d'água. A estrada pode ser o caminho por onde se trilha, as escolhas que se faz, a jornada da vida, os buracos, as poças d'água podem representar os obstáculos, desafios que estão sendo enfrentados. Como a gente contorna esses obstáculos, evita cair nessas dificuldades, né? Nossa capacidade de lidar e de superar as dificuldades. Estão vendo que não é literal, é bem simbólico, né? Neste caso, essa interpretação. Árvores frondosas. Árvores à beira da estrada pode mostrar que nem tudo é dificuldade. Pode representar crescimento, saúde, conexão com a natureza. Sua presença pode ser um desejo de estabilidade, tranquilidade, segurança, né? Carro quebrado e amigos que ajudam. Isso pode indicar que você está enfrentando dificuldades ou desafios na sua vida, mas tem um apoio e suporte de pessoas próximas a superá-los. Pode ainda significar falha de determinado recurso de condução, ou uma parada necessária, às vezes algumas situações que nos levam a parar para refletir no que é mais importante para nós, mudarmos o caminho ou o destino. Então, mais uma vez, uma interpretação bem simbólica, né? O carro quebrado e os amigos que ajudam significa o quê? Talvez uma dificuldade que acontece, mas existe suporte, né? Eu não estou sozinho, existe alguém me amparando, me ajudando, né? Então, e por fim, encerra o sonho, né? Ele deitado numa grama verde e baixinha. O campo verde pode representar oportunidades e novos começos, enquanto a grama baixinha pode simbolizar paz, calma e harmonia. Ou talvez ele passou por todas essas dificuldades, buracos, trancos e barrancos e tal, e no final ele foi bem sucedido, né? Então ele está tranquilo, né? Ele conseguiu superar aquela dificuldade. Então, por exemplo, ele pode estar na vida dele passando por desafios, que ele não tem clareza o que vai acontecer, se ele vai ser bem sucedido ou não, mas ele vai superar esses caminhos, ele tem apoio, tem suporte, e no final de tudo, ele vai obter êxito, né? É um sonho, digamos assim, de superação, de uma boa, de incentivo, de tranquilidade, né? De confiança, né? De que tudo vai dar certo no final. Então, resumindo tudo isso, conectando todos esses pontos, né? No geral, esse sonho pode transmitir uma mensagem de superação, apoio social e busca por paz e renovação após enfrentar os desafios. Refletir sobre esses símbolos pode ajudá-lo a entender melhor os seus sentimentos e experiências atuais. Então, dentro dessa interpretação, aí, aquela pessoa que sonhou é que vai tirar realmente a interpretação do que isso se refere, né? Pode ser um emprego novo, talvez que ele está tentando mudar de emprego, mudar de profissão, por exemplo, de carreira, uma decisão importante na sua vida, questões sentimentais ou não, saúde ou doença também, né? Então, são várias interpretações possíveis, mas a pessoa que sonhou é que tem mais condições de realmente aplicar tudo que ela leu aqui na sua própria vida, né? Porque senão a gente faz uma interpretação muito vaga, né? Porque existem 1001 possibilidades, né? Mas vejam como é interessante o processo, né? Quebra o sonho em partes, analisa parte por parte e depois faz um resumo, uma síntese, unindo todas as partes, e tu consegue ter uma síntese, né? Uma ideia do que é, né? Uma ideia final desse sonho, né? E me parece, independente do que for, é uma ideia positiva, né? De que
apesar das dificuldades, ele tem apoio e vai conseguir superar e ter êxito, né? Então, é um sonho bom, no final de tudo. Independente onde se aplica, né, isso na vida daquela pessoa, é um sonho que traz uma mensagem de conforto. Outro exercício, outro sonho. Sonhei que estava em frente a uma lagoa, tirando fotos e filmando uma situação, como se fosse uma viagem ou visita. Havia uma pessoa que tinha um sapo enorme, como se fosse um animal de estimação. Ela conduzia o sapo pela lagoa e todos estavam assustados. Essa pessoa se aproximava de mim com o sapo, e no sonho eu conseguia controlar o medo. O sapo ficava ao meu lado e eu olhava para ele com menos medo e mais carinho. Minha mãe também estava no sonho e ela também tem medo de sapos. Ela me dava apoio e juntas nós sentimos o medo diminuir. Então, aqui é mais um sonho simbólico, né? Não é uma experiência de vida, talvez, né? Mas alguma preocupação, alguma situação que chamou atenção a essa pessoa que sonhou, né? Então, a ideia é o quê? Fazer a mesma coisa, né? Dividir em elementos, né? Então, ela estava em uma lagoa, uma pessoa se aproximou e essa pessoa carregava um sapo como um animal de estimação, e esse sapo metia medo às pessoas, inclusive a ela própria e a mãe, mas aos poucos ela foi se aproximando do sapo, e esse sapo, ela conseguiu vê-lo com menos medo e mais carinho. E a mãe dava confiança e suporte a ela, e ambas, no final de tudo, se sentiam mais confiantes e menos ameaçadas, né? Qual é a interpretação que a gente pode dar nisso, né? De que talvez, né, essa pessoa que se aproximava a elas, né, tinha uma companhia de uma pessoa que era uma pessoa que causava medo, uma pessoa que causava desconfiança, talvez alguma pessoa que elas se relacionem ou se relacionaram, que realmente assustava as pessoas com a sua forma de conduzir, né? Pode ser uma mãe e um filho, por exemplo, né? Mas aos poucos ela foi conhecendo melhor essa pessoa, e ela foi perdendo o medo dessa pessoa, né? E desenvolvendo carinho por ela. E a mãe também, as duas ambas, né? Pode ser, por exemplo, um relacionamento afetivo, talvez, quem sabe, né? Talvez esse sapo, no final, vai se transformar num príncipe. Não sei, né? Mas vejam como, às vezes, o sonho não tem nenhum sentido, assim, prático na nossa vida. É bem simbólico, né? Mas, para a pessoa, ele faz todo sentido, né? Porque a pessoa cria uma história baseada em sentimentos, né? E o importante é a gente extrair qual é o sentimento que cada elemento desse sonho traz, né? Então, essa é, digamos assim, é a sistemática para a gente poder interpretar, tirar informações mais válidas do sonho, né? É claro que são sonhos onde existem vários detalhes, né? Detalhes suficientes para a gente traçar uma análise, né? Então, o objetivo da gente conseguir lembrar com mais detalhes os sonhos é a gente poder interpretá-los melhor. Enquanto a gente está sonhando apenas uma fração, né, fragmentos de sonho, a gente vai perder muito dos detalhes que talvez fizesse toda a diferença para a gente poder interpretar melhor, né? Existem outros exercícios aqui, eu não vou passar todos, né, porque senão a gente vai passar o nosso tempo, né, mas depois eu vou postar esse PowerPoint para todo mundo poder ter acesso e ler com calma tudo, né? Outro sonho. Algumas, segundo os profissionais desta área, né, eles relatam, assim, mais ou menos 10 tipos de significados mais comuns, né, que as pessoas relatam sonhar, né? Sonhar que cai, que a pessoa está caindo. Esse sonho pode indicar insegurança ou perda de controle na vida. Sonhar que está sendo perseguido. Muitas vezes isso reflete ansiedade ou medo de enfrentar uma situação.
Sonhar com a morte. Esse sonho não necessariamente indica um fim, mas pode simbolizar transformação ou mudanças significativas. Sonhar que está nu em público. Esse sonho pode representar vulnerabilidade ou medo de ser julgado. Sonhar com voar. Voar geralmente simboliza liberdade e desejo de escapar de problemas. Sonhar com água. A água pode representar emoções profundas. Sua condição, a alma é calma ou é turbulenta. Indica como você lida com as suas emoções. Sonhar com dentes caindo. Esse sonho pode estar relacionado à preocupação com a aparência ou a autoestima. Sonhar com exames ou testes. Esse tipo de sonho frequentemente reflete ansiedade sobre desempenho ou avaliação na vida real. Quem já passou pela faculdade sabe como já teve muitos desses sonhos, né? Sonhar com animais. Animais em sonhos podem simbolizar instintos ou aspectos da personalidade do sonhador. Então, determinado animal pode dizer alguma coisa sobre mim, né? Um animal ameaçador, uma fera, né? Pode representar uma pessoa irada, por exemplo, né? Uma pessoa ameaçadora, né? Que eu tenho medo dela e assim por diante, né? Agora, uma pessoa carinhosa pode ser um coelhinho, uma pomba, alguma coisa assim, né? Então, o que esses animais representam é um traço de personalidade, no final de tudo, do próprio ser humano, né? Sonhar que está atrasado. Esse sonho pode indicar estresse sobre prazos ou responsabilidades não cumpridas. Terminando, então, a questão da interpretação dos sonhos, do desenvolvimento, a gente pode resolver, quem sabe, né, formar um grupo de trabalho. E ele aconselha que esse grupo de trabalho tenha um coordenador e um grupo de, no máximo, em torno de 5 pessoas, para que não seja muito, né, abra muito as possibilidades e fica difícil a interpretação, né? Então, um grupo de 5 pessoas, segundo ele, é o adequado. E a formação desse grupo tem alguns objetivos, né? Um deles é realmente nos aprimorarmos a essa capacidade de sonhar e, de alguma forma útil, utilizar isso para ajudar as pessoas ou alguém. Exercitar a nossa capacidade de sonhar, através desse exercício da repetição, a gente possa desenvolver a nossa capacidade de lembrar com mais frequência e também lembrar com mais detalhes. Nos ajudar a interpretar os sonhos de uma forma mais coerente, desenvolver um mecanismo da gente direcionar e sonhar com aquilo com o propósito que a gente quer, né? Desenvolver o autoconhecimento, porque a maioria das vezes os sonhos nos dizem algo sobre nós mesmos, nossa própria vida, né? Se a gente consegue lembrar com detalhes e interpretar de uma forma coerente, com certeza isso vai falar muito da gente. Auxiliar as outras pessoas, né? Quando a gente faz esse grupo para sonhar com o objetivo de ajudar alguém, a gente pode ser muito, muito útil a pessoas que precisam. E também e obter sugestões de resposta para questões formuladas e aprender sobre os sonhos e o ato de sonhar. Então, é um grupo com o objetivo de aprimoramento, né? A dinâmica é praticamente a mesma do desenvolvimento, né? A gente se reunir e pode ser virtual ou presencialmente, e esse grupo de pessoas estabelecer um compromisso de se reunirem em uma vez por mês, conforme a frequência deste grupo, né, estabelecer como vai ser os dias que vai ser feito esse exercício do sonho, né, e estabelecer qual é o objetivo, que todos vão sonhar com o mesmo objetivo, e assim por diante, né, e depois, obtido as informações dos sonhos, fazer a interpretação deles em grupo, né, para que a gente possa fazer uma análise daquilo que a gente pretendeu sonhar e ver se realmente fez sentido, né? Lembrando sempre que isso é muito pessoal. Uma pessoa pode conseguir lembrar com mais rapidez, outras pessoas podem demorar mais, né? Mas isso é normal do ser humano, essas variações.
Vamos pular essa parte. Caso se tenha o objetivo de sonhar em benefício de alguma pessoa, a gente pode fazer uma reunião e pedir que a pessoa com a qual a gente sonhou esteja presente na reunião, porque ela é a pessoa que poderá dizer com mais exatidão se faz sentido ou não aquilo que foi obtido, as informações que foram obtidas, né? Mas temos um certo critério, né? Se acharmos que essas informações podem chocar a ela, né? Então a gente seria melhor não, né? Mas se notarmos que talvez seria útil a preservar, também é um exercício muito importante, porque ela é a pessoa que poderá dar melhor detalhes, né, de se aquilo faz sentido ou não. Outra coisa importante também, se a gente não conhece aquela pessoa que nós vamos sonhar, talvez tenha algum objeto dela, uma foto, alguma coisa assim, que a gente possa dividir na reunião para que todos possam mentalizar aquela pessoa, né, de forma mais clara. Lembrando sempre que anotar sempre os sonhos, né, tudo que a gente falou, as dicas antes, se aplicam aqui. Nenhuma informação necessariamente precisa ser descartada, porque às vezes uma informação que para mim não faça sentido, pode fazer sentido para outra pessoa que sonhou, né? Então a gente nunca desmerecer nenhuma informação que a gente obter, né? Tentar fazer essa análise da melhor forma possível. Lembrando, né, que essa reunião pode ser presencial ou pode ser virtual, dependendo do que o grupo quiser, né? Por exemplo, né, podemos estar em estados diferentes, né, ou mesmo no Brasil, por exemplo, e formar um grupo de pessoas para sonhar, né, não há impedimento nisso, né, eu posso estar lá no Brasil sonhando e pessoas aqui nos Estados Unidos em estados diferentes podem fazer parte do mesmo grupo, não há limitações físicas, isso é muito legal também, né. A sugestão da reunião, basicamente, 15 minutos de uma prece, de comentários, de uma leitura preparatória, depois interpretação dos sonhos e análise, mais ou menos 1 hora, depois definição de qual será a próxima reunião e qual é o objetivo a ser trabalhado nos sonhos, né, a próxima pessoa a ser sonhada, a ser ajudada, ou uma questão a ser resolvida, e encerramento, prece e encerramento, né? Então, tudo isso em torno de 1 hora e meia, mais ou menos, né? Mas isso varia de grupo a grupo, né? É só uma sugestão. Estamos encerrando, então, só algumas dificuldades, né, que podem acontecer, né? Não se conseguir lembrar dos sonhos, é um hábito que a gente tem que desenvolver. No início, talvez tenha uma dificuldade maior, mas com exercício, né, com a repetição, com certeza isso vai ser desenvolvido. Eu mesmo tenho dificuldade de lembrar os sonhos, vez ou outra eu lembro, mas não muito, né? E quando eu preparei esse material aqui, eu fui fazer um teste para ver se realmente funcionava, né? E eu fiz o teste de que eu queria lembrar dos sonhos, né? E eu fiz 3 noites seguidas e eu consegui lembrar as 3 noites seguidas e os sonhos tinham relação um com o outro. E na 4ª noite, bom, agora eu vou dormir normalmente, não vou fazer nenhum esforço para lembrar, e realmente não lembrei. Então, por experiência própria, eu realmente esse exercício funciona, né? Só que cada um tem o seu ritmo, né? Não quer dizer que na primeira noite você já vai lembrar tudo, né? Lembrar-se de apenas um fragmento do sonho, isso não é problema, né? O importante é ir exercitando para poder lembrar mais e mais, né? E as informações vão, aos poucos, sendo mais ricas, e os sonhos vão sendo mais prolongados, né? Não conseguir entender o significado de um sonho. Quando não faz nem pé nem cabeça aquele que a gente sonhou, isso também é comum, né? Talvez nem tudo a gente vai conseguir tirar informações exatas, né? Mas quando a gente, em grupo, talvez, a informação de um possa complementar a informação do que o outro sonhou, e talvez assim as coisas possam fazer mais sentido, né?
divergências enquanto o significado do sonho. Talvez a minha interpretação possa ser divergente da interpretação da outra pessoa. É natural, né? E a troca de experiências fará com que a gente, no somatório de tudo, faça uma filtragem e extraia realmente o que faz sentido, né? Não quer dizer que as pessoas vão sonhar exatamente de forma padronizada e vão tirar as mesmas interpretações de tudo, né? Cada um tira a sua própria interpretação. É interessante considerar que as mensagens apresentadas através dos sonhos, mesmo que às vezes não se destinem a solucionar questões pessoais do grupo, trazem reflexões que auxiliam no crescimento e no processo de autoconhecimento. Quando sonhamos para entender ou responder algo relacionado a nós mesmos, esse recurso é muito rico em autoajuda, portanto, não parem de sonhar. Essa é a sugestão e a dica, né, da gente aproveitar os sonhos, que é uma coisa tão natural na nossa vida, com um objetivo, né, e quem sabe ajudar as outras pessoas. E aqui no final tem a bibliografia recomendada, são vários livros, vídeos no YouTube, material grátis na internet, tudo relacionado aos sonhos, né? Quem quiser se aprimorar, tem um vasto material aqui, né? Cortesia do Adilson Mota, que é o criador desse material todo, né? 80% do que vocês viram aqui, eu extraí diretamente do manual deles, né? Do Adilson Mota e da Tatiana Máximo, que o manual vocês encontram também no site dele, adilsonmota.org, e chama Manual Desenvolvendo os Sonhos. Então, é isso aí. Encerramos, e muito obrigado a atenção de vocês. Oi, João, parabéns, né? Muito obrigado, é muito legal mesmo. Tudo isso que você passou aí, eu acho que vai ser muito útil para muita gente, inclusive para mim, né? Eu sou meio desleixado com relação a isso. Eu acho que é uma boa experiência, nem que seja objetivo de formar um grupo de sonhadores, por exemplo, né? Mas por autoconhecimento mesmo, né? Para uso particular, é uma ferramenta excelente também, né? Sim. Porque volta e meia a gente sonha e não sabe o que isso significa, né? Que sonho sem pé nem cabeça e tal. Talvez a gente desenvolvendo essas dicas que ele apresenta aqui, a gente possa sonhar com mais clareza e talvez possa interpretar melhor também, né? É a questão eu acho, de treinar, né? Mas a preguiça é um problema. Então, a gente tem que tomar consciência, a gente sempre fica naquela de só orar a Deus ou só pedir ajuda quando o negócio já está feio, né? Então, a gente tem que, felizmente, tem que criar vergonha um pouco e começar a praticar as coisas antes de já estar com a água chegando no nariz, né? A água quando está no pescoço, ver se a gente já começa... Mas tá bom, pelo menos se chegou e a gente tomar consciência, né, que dá para fazer alguma coisa, é importante. E daí a minha pergunta, né? Estou aqui com os meus botões. Eu sei que né, eu já fiz parte, né, do grupo de sonhos, né, e a gente, de uma certa forma, a gente utiliza, né, no atendimento fraterno, né, algumas coisas assim, em alguns outros projetos que a gente desenvolve no centro. E a minha pergunta é como a gente poderia associar, né, esse estudo, né, dos sonhos, né, esse fenômeno dentro da apometria, né? Daí já passou milhões de coisas aqui na minha cabeça, sorry. Né, qual seria a melhor forma, né? Eu sei que as pessoas tratadas, né, elas são induzidas ao desdobramento, ao sonambulismo, mas, né, de certa forma, isso, né, o desenvolvimento dos sonhos poderia acrescentar e poderia ajudar no tratamento da apometria. Olha, eu acho que a questão do desenvolvimento de sonhos ajuda qualquer pessoa de uma maneira geral, né?
Acho que a questão de tratamento apométrico, eu acho que eu não gosto muito do rótulo, né? Eu acho que é o tratamento espiritual, né? Que a pessoa pode estar fazendo, seja na apometria ou em qualquer situação, né? Qualquer método, digamos, né? Então, qualquer instrumento, né? Que ajude a gente a se conectar mais com os nossos mentores, né? A nossa espiritualidade, sempre vai ser bom, né? Então, vai auxiliar no tratamento que a gente precisa e no aprendizado que a gente precisa, independentemente se de apometria ou não. Por exemplo, na reunião mediúnica, volta e meia, a gente tem algum sonho na noite que antecede a reunião mediúnica, ou depois, lembrando sempre que durante o sono a gente pode também fazer parte dessas equipes de ajuda e amparo, né? Então, o sonho, talvez, desenvolvendo a capacidade de lembrar mais essas experiências, isso nos ajude, talvez trazendo alguma informação que a gente pode empregar nessa ajuda espiritual, seja na apometria, seja na reunião mediúnica, né? Correto, seja onde for. Então, isso realmente já aconteceu, né? Pessoas que durante a semana ou na noite anterior a um tratamento, né, espiritual, seja de apometria ou o que for, ter sonhado com uma situação que não entendeu direito, e aí durante o tratamento é que aí cai a ficha do que está rolando e o que foi que sonhou, para que era, né? Para conectar os pontos. Então, sim, né? Para auxiliar no entendimento do que a espiritualidade está fazendo ou está tentando fazer. Sim. Entendi. Por exemplo, no caso de uma reunião mediúnica, existe a aproximação, às vezes, anterior, alguns dias antes, entre o médium e o espírito, né? E, com certeza, existe um trabalho espiritual também organizado para ajudar aquele espírito com antecedência. E na qual a equipe dos encarnados, talvez, às vezes, participa dele, né? Então, essas informações que a gente possa, ao lembrar dos sonhos, possam nos ajudar, né, na hora que o espírito se comunica, a gente já, de antemão, já tem uma certa noção de que direcionamento aquele espírito está necessitado, por exemplo, né? Eu acho que funciona a apometria também da mesma forma, né? Se tu já vai atender alguém que tu tem uma certa informação prévia, que tu já obteve dos sonhos, facilita, né, o trabalho. Eu posso dizer também que uma vez eu lembro um tipo de tratamento de apometria, né, onde a princípio as clarividentes falavam, né, que era levada a pessoa para um lugar, né, parecia um hospital, parecia uma nave, uma coisa, né, com equipamentos, não sei o quê. E eu ficava meio assim, né, esse negócio, não, né, equipamentos, né, as travas, né, mas meio estranho. Aí uns dias depois, não sei quanto tempo, eu lembro, eu quase nunca tenho sonhos assim de me dar conta que eu estou em projeção, né, que é real. E nesse eu lembro que eu acordei no dia seguinte que eu tinha estado num lugar que eu estava, uau, olha só, né? É verdade mesmo? É verdade mesmo. Então eu falei, ups, né? Então, beleza. Então, é meio para nós céticos, né? Meio homens de pouca fé aqui, a gente leva umas nas orelhas. Na experiência, né? A gente vai aprendendo. Mas eu sei que vale muito a pena, né? Se tiver alguém interessado em formar os grupos e fazer os exercícios, né? Nós já tivemos experiência e resultados assim foram, né, sensacionais, né? Foram surpreendentes, mas tem que haver uma conexão, né? Bem massa, né? Entre o grupo, né? Todos com um bem comum, né? Com finalidade, né? Finalidade e propósito do que vai fazer. E é bem legal, bem legal. O João está de parabéns mesmo, porque, né,
vale a pena, né, fazer os exercícios, vale a pena experimentar. Bom, Agora vai ganhar essa aula gravada, né, Neu? Vamos poder assistir várias vezes. Né? E, né, para nós, né, para o grupo não acabou, porque, né, o grupo aqui, né, a gente tem uma convivência, né, toda semana, então a gente está sempre, né, sempre em conexão. Tá demais, né, Janete? vocês aí estão de parabéns, né? E eu vou assumir o compromisso aqui de ver se eu faço a minha lição de casa aqui e começar a treinar. Aí no dia que eu finalmente aparecer em Alaska Schusters, aí eu poder Se quiser vir agora tá legal. Agora tá legal aqui. Mas se também quiser vir no frio também, não tem problema. Não. Ou a gente se encontra no sonho, né? Olha, tá vendo? Você pode vir sem dano algum, entendeu? Sem dano físico, sem choque térmico. Pode ser através do sonho. Eu estou tentando cavar uns clientes por aí. Vamos ver, uma hora sai. Bom, mas estamos aí, estamos abertos. Se tiver grupo, né, tirar alguma dúvida, a gente está aí, só. Eu tenho ainda, nessa sequência do sonho, eu tenho mais 2 workshops, né, mais ou menos nesse mesmo molde, né, que é o segundo é a dupla vista, que é, digamos assim, o terceiro olho, né, que também é o mesmo propósito de desenvolver a parte intelectual e também a parte prática, né, e o terceiro é o sonambulismo, que é sonambulismo induzido, né, através do passe, a pessoa consegue se e todos eles têm exercícios práticos e a gente tem testado, tem colocado, fazendo exercícios de cada um deles e tem tido bons resultados, né? Então, é bom saber que funciona, né? Não é só... Então... Não é só teoria, né? Mas, aí tu pensa o que a gente pode fazer, se quiser, eu estou à disposição, né? Senão a gente retoma do estudo que tu quiser preparar, não tem problema. Eu podia aproveitar que você está no embalo e continuar assim, fica sendo minhas férias aqui, né? E eu ia falar para vocês, quinta-feira que vem, que seria o estudo do livro de mediunidade, vai ser mais cedo, né? Aí não sei se vocês têm disponibilidade, a gente podia fazer semana que vem, né? Nesse mesmo bate-hora e bate-canal, no lugar do estudo de mediunidade, e aí fazer essa reunião aqui, já que a outra reunião vai ser mais cedo. O que vocês acham? Não sei se fica muita coisa. Eu poderia. Acho que também para mim não tem problema, mas né, divulga no grupo, né? Aí eu divulgo avisar no o grupo. Pessoal. Que aí quinta-feira que vem a gente tem mais uma reunião aqui também. Ok. Então, tá bom. Beleza? Beleza. Então, João, agradeço mais uma vez, né? Sua disponibilidade aí. E, bom, eu gostaria de fazer a oração de encerramento, então. Eu quero fazer um Pai Nosso. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos, então, agradecer por mais essa reunião, agradecer ao João e a presença de todos aqui, especialmente a presença dos nossos guias e mentores em mais essa noite. E vamos terminando, então, com a oração que o nosso mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, bom fim de semana.